5 razões pelas quais você nunca consegue guardar dinheiro e como mudar cada uma delas. Se você já tentou guardar dinheiro e não conseguiu, esse vídeo é para você. O Brasil tem uma das menores taxas de poupanças do mundo, ou seja, a maioria das famílias não conseguem guardar o suficiente para sobreviver um mês. Elas não têm esse hábito de guardar. Eu não estou falando de pessoas que não têm nem dinheiro suficiente para sobreviver um mês, mas sim aquelas que têm uma gordura financeira, mas gastam muito mal. Isso acontece não porque o brasileiro é irresponsável ou porque não se esforça, mas sim porque ele tem 5 motivos que agem contra ele todos os dias e ele não percebe. Nesse vídeo eu vou falar 5 motivos específicos e como combater cada uma delas. A primeira e mais comum é a crença negativa sobre o dinheiro. É a mais predominante que você vê nas pessoas. Existe algo muito profundo que determina a sua relação com o dinheiro, o que você acredita sobre ele. A maioria das pessoas carrega crenças financeiras que elas adquiriram durante a infância, que elas ouviram dos pais, dos avós, dos vizinhos, dos amigos, das pessoas mais próximas, porque quando a gente é criança, a gente é praticamente uma esponjinha, a gente não tem opinião formada. E a gente crescia ouvindo o quê? O que os brasileiros cresciam ouvindo? Que dinheiro é a raiz de todo mal, dinheiro não traz felicidade. Se a pessoa ganhou muito dinheiro, provavelmente fez coisa errada. Esse tipo de pensamentos negativos minam a sua relação com o dinheiro, mesmo que inconscientemente. O problema é que esse tipo de crença vira comportamento. E se você não acredita que você pode se tornar uma pessoa que acumula dinheiro, você vai fazer de tudo para se desvincular dele, para afastar esse dinheiro. Inconscientemente, você vai tomar decisões que confirmam essa crença. Você vai se auto-sabotar, você vai gastar antes de guardar, você vai encontrar milhares de justificativas para confirmar o que você acredita. Tá, Michael, mas então eu me lasquei. Como que eu faço para mudar a minha crença? Será que tem alguma forma? A crença só pode ser transformada através de evidência real. Esse é o único jeito. Ou seja, quando você guarda 50, 100 reais, aí você vai acumulando aquele bolinho. Por isso que eu digo que é importante você conseguir guardar, mesmo que começando aos poucos. Pode começar guardando 10 reais, mas cria esse hábito. E depois de um tempo, com esse dinheiro guardado, supondo você vai juntar 5 mil reais, você vai ter uma evidência real, você vai ver na sua conta 5 mil reais. Você vai saber, pô, eu não sou mais aquela pessoa que é ruim com dinheiro. Eu tenho 5 mil motivos que dizem ao contrário, que hoje eu sou uma pessoa consciente em relação ao dinheiro. Por isso que é importante você criar esse hábito. Lógico que no começo você vai ter que se esforçar, vai ter que ser na disciplina, porque você ainda vai ter essas crenças. Mas à medida que você vai juntando dinheiro, você vai entendendo, pô, supondo, vai vir uma emergência financeira, aí acabou o gás, aí quebrou o celular, aí você precisa de 2 mil reais para consertar. Mas aí você tem 2 mil reais do celular e mais 100 reais do gás. Você tem 2 mil reais na conta, 2.100 na conta para cobrir essa emergência. Aí você entende, pô, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa desorganizada financeiramente. Isso é uma evidência real. Ou seja, você criou provas contrárias à sua crença limitante. E com o tempo, seus novos comportamentos vão substituindo sua crença antiga. Aí você vai entender que você é uma pessoa hoje que você guarda dinheiro e tem dinheiro na conta. Ou seja, você não é mais aquela pessoa desorganizada. O segundo motivo é falta de organização e sistemas automáticos. A rotina do brasileiro é pesada. Ele acorda cedo, vai para o trabalho, pega trânsito para ir, pega trânsito para voltar, ainda tem que voltar, cozinhar. No final do dia, a pessoa está exausta, ela só quer voltar para casa, assistir uma série, comer uma coisa gostosa e dormir. Mas, o que acontece? Quando você está no final do dia, você está exausto, você vai tomar decisões ruins, você vai pedir um iFood, vai gastar dinheiro que você não precisa ou que você não tem. A mesma coisa acontece com a sua vida financeira. Se você deixar tudo para resolver à noite, o que vai acontecer? Você vai tomar decisões financeiras muito ruins, vai acabar gastando dinheiro que você não podia gastar, que era para você guardar, vai acabar fazendo compras desnecessárias. E o que você pode fazer para mudar isso? Pode criar alguns sistemas para você não ter que decidir quando você está cansado. Ou seja, quando você recebe seu salário, você já faz uma transferência automática
para outra conta que você abriu, que você não utiliza, não é sua conta principal. Aí você já transfere 10%. 10% para você se pagar primeiro. Você pode colocar investimentos programados para toda vez que você receber seu salário, já investir um pouquinho para você ter um dinheirinho na conta. Você pode colocar débito automático das suas contas fixas, assim você não precisa ficar de olho naquilo. É uma forma que você vai fazer uma vez e vai estar sempre automático lá todos os meses. O terceiro é o seu ambiente define o seu padrão. Não só seu ambiente físico, mas o digital também. Se você anda com pessoas que gastam muito dinheiro, que elas bebem todo final de semana, elas vivem como se não tivessem amanhã, elas nunca falam sobre investimentos, como poupar para o futuro, como investir, como guardar dinheiro, elas não têm esses interesses, elas só pensam em coisas fúteis ou materiais, provavelmente você vai pensar da mesma forma que elas, você vai viver uma vida semelhante que a delas. Isso pode ser muito ruim para o seu futuro financeiro, porque assim você não vai ter esse controle, você não vai se interessar por isso. Então, as suas amizades, as pessoas com que você anda, influenciam muito a sua forma de pensar. Suponha que seus amigos troquem de celular todo ano. Aí você sente aquela pressão social de trocar de celular também. Aí o que você pode fazer? Você falar para eles: olha, estou com novos objetivos financeiros e eu não quero gastar dinheiro. E se eles não respeitarem isso? Aí eles não te merecem como amigos e você pode procurar outros amigos. Outra coisa é parar de seguir influenciadores que só mostram um estilo de vida de consumo, ou seja, fazem unboxing de coisas, ficam mostrando coisas que te fazem ficar com vontade de comprar. Esse tipo de influenciador, para os objetivos financeiros que a gente quer ter uma vida mais tranquila, viver em paz, não serve muito. Lógico que você eventualmente pode comprar alguma coisinha ou outra, mas seguir essas pessoas só desperta desejos de consumo. E é muito difícil a gente se controlar se toda hora a gente está consumindo esse tipo de conteúdo. Eu gosto muito daquele ditado: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Ou seja, como o brasileiro consome muita rede social, se você consome muitas coisas fúteis, muito consumismo, você está sendo a média desse tipo de pessoa. Se você consome coisas que te fazem refletir, te fazem melhorar, estudar, buscar uma vida melhor, então é um conteúdo melhor. Eu acho que nesse sentido é mais válido para a vida. 4. Inflação do estilo de vida. Eu sempre falo aqui que o maior erro do brasileiro é aumentar o estilo de vida à medida que ele ganha mais. Porque se a pessoa estava ganhando 5 mil, aí começa a ganhar 10 mil, aí ela tem um custo de 5 mil, depois ela aumenta para 10 até 12, ou seja, ela vai gastar muito mais do que ganha e nunca vai sobrar nada. E eu sempre vi isso acontecendo ao meu redor, dos meus amigos brasileiros. Mas o asiático sempre foi muito diferente. O asiático, a família é muito mais simples. Por exemplo, minha família, conforme ela ia ganhando mais, eles permaneciam com o mesmo estilo de vida. Eu também fiz isso quando eu comecei a ter empresa, quando eu trabalhava para os outros. Eu sempre guardei muito mais, eu sempre gastava muito pouco. Ou seja, eu pegava aquele dinheiro para investir em cursos, para aprender mais, para investir no meu negócio. E toda hora eu estava aumentando a renda. E isso que eu nunca entendi quando alguém falava assim: ah, eu tô ganhando um pouquinho mais, aí eu já comprei um carro. Aí a pessoa já muda para um apartamento melhor. Aí você vê que o que ela ganha nunca acompanha os gastos dela. Os gastos sempre vai ser muito mais rápido você gastar dinheiro do que você ganhar o dinheiro. Ou seja, quando as pessoas falam assim: ah, prefiro ganhar mais do que economizar. Tem um ponto, mas se você não consegue economizar, não importa o quanto que você ganha, você sempre vai gastar tudo que você ganha, porque para gastar é muito rápido. Ou seja, você sempre vai ficar na pendura financeira, sempre vai ficar em situação de caos financeiro. Por isso que é muito importante viver um degrau abaixo do que você pode. Se você ganha 5 mil reais, você não gasta todo aquele dinheiro. Aí você vive um pouquinho abaixo para sobrar dinheiro, para você poder investir em você, poder investir no seu futuro, você ter essa capacidade. E à medida que você vai ganhando mais, mantenha um pouco
o seu padrão embaixo. Aí depois que você criou sua reserva financeira, você tem dinheiro investido, aí você aumenta um pouquinho o padrão. Mas nunca, ganhei mais, já aumenta o padrão. Senão nunca sobra nada. O quinto motivo é a ansiedade e o consumo emocional. No Brasil, cerca de 18 milhões de brasileiros vivem com ansiedade, ou seja, tem ansiedade diagnosticada. Como é um dos alívios da ansiedade? É através de compras, através de consumo. Por isso que quando a gente se sente meio ansioso, a gente pensa assim, vou pedir um iFood, vou fazer uma comprinha online, aí sente aquele alívio depois. O problema disso é que esse consumo vem com o peso financeiro depois, ou seja, você compra, mas a conta depois chega. E tem um grande problema nisso, que muitas pessoas compram para preencher um vazio, que não é financeiro. Muitas pessoas elas compram para se sentir que elas pertencem a algum grupo ou alguma posição social. Elas compram para se sentir bem, elas compram para não ter que lidar com uma emoção negativa. Como resolver esse problema? Primeiro, você vai ter que identificar o padrão. Ou seja, antes de fazer qualquer compra não planejada, um minutinho antes você pergunta: o que eu estou sentindo nesse momento? Se for alguma coisa emocional, provavelmente é uma emoção mesmo, é uma emoção negativa, alguma coisa que você está sentindo que despertou essa vontade de compra. O segundo passo é tentar encontrar substitutos para esse alívio. Conversar com um bom amigo, tentar andar no parque, ter um contato com a natureza, fazer atividade física, qualquer coisa que quebre esse ciclo de ansiedade sem gastar dinheiro. O terceiro passo, se o padrão for recorrente e intenso, contratar um psicólogo, porque é muito mais barato você tratar a causa do que pagar pelo sintoma o resto da vida. Olha, e parece que é muita coisa, são 5 motivos para trabalhar, mas o que você pode fazer? Pega o motivo que você mais se identificou e comece a trabalhar aos poucos em direção daquilo, porque aí você vai caminhar em direção a uma vida mais estável financeiramente e próspera.